professor Givanilson Soares e nós estamos aqui iniciando mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos conversar sobre ossos e músculos, mas antes tem aqueles recadinhos para a gente, né? Os velhos recadinhos que quem já acompanha as nossas aulas já sabe, mas sempre tem gente nova chegando por aqui. Antes dos recados, eu quero mandar um grande abraço para o Daniel. Daniel, que mandou um recado para mim aqui, dizendo que gosta das aulas. Então, Daniel, grande abraço para você. E continue acompanhando. Todas as aulas nós estamos por aqui, todos os dias, para a gente aprender juntos. Ó, essa aula que você está assistindo agora, você deve estar assistindo ela pela TV Nova, né? Será que tem alguém assistindo aqui pela TV Nova? Tem, né? Muita gente assistindo a nossa aula pela TV Nova. É um dos meios que nós temos para acompanhar as nossas aulas, né? Pelo canal 22.3. Estamos aqui ao vivo. Então, você está aí, beleza, continua por aí. Mas você pode interagir com a gente também, ao mesmo tempo, conversar com a gente. Para isso, você vai acessar esse QR Code que já está aparecendo aí na tela. Por ele, você vai ter acesso ao aplicativo. É pelo aplicativo que você pode conversar com a gente em tempo real. A gente está aqui dando a aula e vocês estão aí no aplicativo conversando com a gente. Conversando diretamente com a professora Kedma, que hoje ela está ali no aplicativo esperando o teu comentário. Tudo bem, professora? Como é que está por aí? É isso aí, professor. Estou por aqui a postos, já esperando para saber o que a sua aula vai trazer para a gente, né? E você já mandou o seu recadinho para o professor hoje? Yasmin, Mário, Ronald já deixaram o bom dia. Eu espero que vocês participem junto comigo. A gente terminou agora uma aula de matemática, vai começar a de ciências agora. Não nos abandonem, né? Já que a gente não pode ficar até meio-dia, vamos curtir a aula com o professor Givanilson. Vamos nessa! E quem está aqui também no estúdio comigo é a Maria Helena, fazendo aí a interpretação de Libras dessa aula. E foi ela que transmitiu para mim esse recado do Daniel. Eu tenho certeza que ela está ali também. Vai mandar um grande abraço para Daniel, que está acompanhando a nossa aula. Não só para ele, mas para todos vocês que estão aí no chat também acompanhando. Então, bom dia para todos e todas que estão aqui para essa aula de ciências. Então, nós temos o aplicativo, nós temos a TV Nova, e se você de repente perdeu a aula em algum desses momentos aí, você pode rever também, se está assistindo agora e quiser rever, pelo canal do YouTube. Você acessa lá no YouTube, bota Educa Recife, vai aparecer o nosso canal, você vai se inscrever, curtir as aulas, compartilhar e comentar. Então não tem desculpa, dá para acompanhar a nossa aula aí por diversos meios. Beleza? Então vamos seguir para os ossos e músculos, vamos começar falando sobre ele, sobre o esqueleto. Mas o que seria esse esqueleto? Diversos ossos e estruturas associadas, como as cartilagens, tendões e ligamentos. Então, nosso corpo ele vai ser constituído, né? Ossos, músculos, e esses ossos vão estar constituindo aí o esqueleto. E esse esqueleto vai ser esse combinado dessas estruturas, que seriam as cartilagens, os tendões e os ligamentos. Esse esqueleto ele tem uma função essencial no nosso corpo. E aí nós vamos conversar sobre esse sistema também, sistema esquelético. Para que serve esse sistema esquelético? Você já parou para pensar? Para que servem aí o nosso sistema esquelético? Primeiro, está óbvio aí que seria a locomoção. A gente precisa desse sistema esquelético aí para nos locomover. Outra coisa seria a sustentação do corpo, ou seja, para ficar em pé, para fazer algumas atividades físicas, a gente utiliza bastante esse sistema esquelético. Então, sustentação do corpo. Proteção de órgãos internos. Pois é, os órgãos internos são protegidos aí pelo sistema esquelético. Produção de células sanguíneas e reserva de cálcio e fósforo. As funções principais aí do nosso sistema esquelético. Tudo certinho, tudo tranquilo.
Posso continuar? Deixa eu ouvir aqui. Eu quero que vocês digam sim. Aí, isso, exato. Vamos continuar. Sistema esquelético e ele vai ter aí algumas divisões. Primeiro nós temos o axial, constituído pelos ossos da cabeça e da coluna vertebral. Então, a gente pensar sistema esquelético, quando vocês ouvirem esse nome agora, axial, vocês vão lembrar, constituído aí pelos ossos da cabeça e coluna vertebral. E o resto? Apendicular, esse daí, constituído pelos ossos dos braços e das pernas. Axial, apendicular. Beleza? Vamos seguindo. Aí agora nós vamos falar do crânio. O crânio é a estrutura mais complexa do esqueleto. É a estrutura mais complexa. Local onde está lá o crânio que vai proteger nosso cérebro e outros órgãos internos aqui da nossa cabeça. Ele é bem complexo por conta do conjunto em si, né? Nós temos aqui o maxilar, mas outros pequenos ossos que estão distribuídos pelo crânio. Então ele é uma estrutura bastante complexa. E aí quando a gente pensa no crânio, alguns ossos que nós temos aqui, a gente pensa num dos principais ossos que a gente precisa estar cuidando dele todos os dias. Por exemplo, o dente. Os dentes que estão dentro desse conjunto aí do sistema digestivo, que a gente vai usar para cortar, mastigar os alimentos, eles são muito importantes, estão aqui no nosso crânio, a gente precisa cuidar deles todos os dias. Beleza? Só um parênteses aqui que é importante a gente falar sobre isso sempre. E você está escovação em dias, tudo tranquilo aí, né? Massa. Vamos continuar. Além do crânio, além desses ossos, nós temos os tecidos cartilaginosos, as articulações. Eles estão presentes nas articulações. Imagina o sistema esquelético, o nosso esqueleto, sem a presença das articulações. É a partir das articulações que nós conseguimos alguns movimentos. Movimentos pequenos, como de pinça, assim, ó, com o dedo. Movimentos mais longos, como movimentar o braço, levantar a perna. Toda essa movimentação que nós temos graças às articulações, graças ao tecido cartilaginoso que vai ficar dentro dessas articulações, fazendo com que os nossos ossos eles não estejam se desgastando, né? Chocando um com o outro. E esse movimento, tudo isso dessas articulações vão facilitar várias atividades do nosso dia a dia. Então, se alguém que está aqui me acompanhando, por exemplo, gosta de andar de bicicleta, gosta de correr, jogar basquete, jogar futebol, jogar capoeira, qualquer atividade física que você vai fazer, a gente utiliza bastante as articulações. Você já parou para pensar nisso? A gente vai conversar mais sobre isso. Articulações, elas são fixas ou imóveis. E aí nós temos um exemplo aí de articulação fixa e imóvel que está aí no crânio, né? E aí a gente fala crânio e, claro, maxilar. E aí nós temos as articulações semimóveis. E aí nós falamos dos quadris e das vértebras. Articulação móvel, semimóvel. E nós temos as articulações móveis. Ombro, punhos e cotovelos. E por que isso? A gente vai perceber com relação à movimentação. Quando eu digo uma fixa, significa dizer, por exemplo, que o nosso maxilar ele vai ter essa movimentação aqui fixa, para baixo, para cima da mastigação, e a gente consegue mexer muito pouco para os lados. Quando a gente pensa na semimóvel, quadril, vértebra, então eu estou pensando aqui no quadril, pessoa normal, né? Não estou pensando numa pessoa que tem aquelas pessoas que têm uma articulação que parece ser mais flexível, mas na verdade é uma questão de treino, é uma questão física. Quanto mais você treinar, mais essa articulação ela vai ficar flexível. Mas aqui o quadril ele tem essa movimentação para cá, e eu posso baixar, levantar e muito pouco para trás. E aí eu tenho móvel. E aí nós temos a movimentação, por exemplo, se eu for pensar aqui nos punhos, né? Eu consigo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, eu consigo circular. Essa é uma articulação móvel. A amplitude do movimento é maior.
E claro, como eu falei, as articulações, a gente consegue trabalhar elas. E é importantíssimo, quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente se alongar antes, depois da atividade, se aquecer, para não ter problemas aí de ruptura ou lesões nas articulações. E aí, claro, quanto mais você treinar, quanto mais você se exercitar, fazer aquele exercício de alongamento, você vai ficando mais flexível. Isso é normal. Então, por exemplo, eu estou em pé aqui, dessa forma, né? Se eu vou baixar aqui, né, minhas mãos estão aqui, se eu for baixando, 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 eu vou chegar num determinado ponto que eu vou sentir que aquilo ali parece que é o meu limite. E aí eu posso forçar mais um pouquinho. E vou fazendo isso várias vezes. Se eu for continuando fazendo isso todos os dias, a gente vai perceber que a articulação ela vai ficar mais flexível. Eu vou conseguir cada vez baixar mais, até encostar lá embaixo. Se a gente vai mexendo nos braços, se a gente vai movimentando as pernas, se a gente vai, por exemplo, abrir escala, a gente tem pessoas, né, a gente chama abrir escala, tem outro nome, inclusive, eu acho que no balé o pessoal usa, mas é isso, se a gente vai aqui, ó, abrir, né, vai chegar um ponto que eu não vou conseguir mais, vai doer, se eu forçar, não vai, a ideia não é forçar, mas eu vou um pouquinho além do limite, um pouquinho só, e segura. E aí você vai sentir uma sensaçãozinha de dor, queimação. Mas você vai fazendo isso, vai ganhando aos poucos, você vai ganhando elasticidade. Então, por isso que a gente consegue ver alguns atletas, algumas pessoas que conseguem fazer determinados movimentos. Aquilo ali é treino, é constância. A gente não vai fazer isso do dia para a noite, vai chegar e fazer, não. E aí, claro, junto com essas articulações, nós temos o nosso sistema muscular. Né? E quando a gente percebe, quando a gente fala de exercício físico, né, quando a gente fala de atleta, a gente sempre lembra desse sistema muscular. Tipo jogadores de futebol, pessoas que treinam na academia, eles estão ali para trabalhar esses músculos, para ficarem mais fortes, para terem uma saúde melhor. E aí é importantíssimo, claro, para o nosso corpo, o nosso sistema muscular. Que a gente lembra, quando a gente fala sistema muscular, né, a gente lembra dos músculos, né, os bíceps, os tríceps, mas a gente vai falar mais sobre isso. Órgãos, tecidos, tecido aí muscular. Então, nós temos uma característica aí que é o movimento de contração e relaxamento. Então, os músculos, a gente tem essa característica de contrair e relaxar. E aí, vamos falar agora sobre os tipos, né? Tipos de músculos. Vai acompanhando aí. Daqui a pouquinho tem umas perguntas. Vai prestando atenção, vai acompanhando. Começou dos esqueletos, começou do sistema esquelético, vamos para os músculos. Esse músculo, ele pode ser estriado esquelético. E aí, quais são as características desse estriado esquelético? Estrias, né? Tranquilo, o nome mesmo já diz aí, estriado, nós temos estrias. Contração voluntária, ou seja, se eu tenho aqui, está vendo a imagem aí do bíceps, né? Estou vendo aqui o bíceps, contração voluntária. Então, eu posso contrair e relaxar. Velocidade de contração variada e forte, ou seja, eu posso fazer isso de forma rápida ou lenta, vai depender do meu estímulo, do que eu quero fazer. E forte, né? A gente consegue fazer isso aplicando força. E aí o exemplo que é o bíceps. O bíceps, que aí tem essas estrias, e o que acontece muitas vezes com os atletas, com as pessoas que treinam, então, na verdade, quando a gente treina, a gente vai causar algumas fissuras aqui, vai estressar o músculo, vamos dizer assim, e essa recuperação vai fazer com que ele tenha um volume. Ou seja, a gente vai, sempre que, quanto mais você estimular, maior volume esses músculos vão ter, eles vão ficar mais fortes. Por isso que acontece, por exemplo, algumas pessoas quando tem acidente, se alguém quebra o braço ou a perna, e aí você passa muito tempo enfaixado, imobilizado, sem movimentar, você vai perceber que ele vai diminuir o tamanho, ou seja, porque ele está sendo pouco utilizado. O que mais? Vamos para o próximo. Cardíaco. O próprio nome já diz, estriado, cardíaco, a gente vai lembrar aí do nosso coração. Então, a imagem já mostra aí. Contração involuntária. Por que contração? Lembra? O músculo do bíceps, eu estou aqui, ó, movimento, relaxa, paro, parei, não estou mexendo mais o bíceps, estou aqui paradinho. O coração é involuntário, ou seja, ele vai estar batendo ali o tempo inteiro. Você não vai dizer assim, vai coração, bate. Não, para agora. Não, para um pouquinho. Não.
ele tem uma contração involuntária. Claro que se você correr bastante, ele vai bombear mais o sangue. Ele vai ter uma velocidade de contração aí ritmada e forte, dependendo da atividade física que você está desempenhando. Mas você não comanda isso. Isso é um movimento involuntário. E aí, claro, nós temos o exemplo que eu estou dando, coração. Tem mais? Tem sim. Liso. Liso, obviamente, é a ausência de estrias. Se um tem estrias, o outro é liso, sem estrias. Contração também involuntária, ou seja, e aí nós estamos falando do estômago. Você vai se alimentar, o seu estômago ele vai estar se movimentando naturalmente, movimento natural. A gente não comanda esse movimento, então ele é involuntário. E a velocidade é lenta. Então, comparado aos outros músculos, a velocidade é lenta. Por isso, se você come bastante, você comer muito, você vai se sentir um pouco inchado, você vai se sentir incomodado. Por quê? Porque a digestão acontece de forma mais lenta. Então, você precisa de um tempo para digerir todo esse alimento. E aí, o exemplo, estômago. Beleza? Tá ligadinho? Tá tranquilo aí, né? Vai prestando atenção. Tem uma curiosidade para a gente. Nascemos com 350 ossos e chegamos a 206 na fase adulta. Por que isso ocorre? E aí? Você já ouviu isso em algum lugar? Está sabendo disso? Alguém já falou para você nas suas aulas de ciências, na sua escola, que a gente nasce com mais ossos e depois vai diminuindo? Como assim? Pensa aí em algumas coisas. Pensa, vai pensando. Lembra, né? Uma vez eu li essa frase e alguém me falou, e não deixa de ser verdade, realmente, que a gente perde ossos. E aí, ossos, como assim? Ah, professor, o dente de leite, ele cai? Ah, é, realmente, mas não é por aí. Bom, quando nós nascemos, né, nós estamos nos formando, nós vamos ter aí ossos que são fracionados. Vamos dizer que eles estão em pequenos pedaços. O que acontece com o passar do tempo é que ele vai se unindo, eles vão se fundindo. Ou seja, o osso ele não desapareceu, na verdade ele se uniu, eles se uniram. Então a gente tem aí uma diminuição na quantidade de ossos. Sabia disso? A professora está querendo falar alguma coisa. Vamos lá, professora, fala para a gente. Só pegando o gancho do que o professor falou agora há pouco, um exemplo disso que ele acabou de falar é a muleira. Eu não sei se vocês têm irmãos pequenos, vocês já ouviram a mãe ou o pai dizendo assim, não toca na cabeça dele não, que tá molinha. Vocês já ouviram esse tipo de situação? Isso é verdade. Isso que o professor está falando é um exemplo claro. A muleira, na verdade, ela vai se fechando na medida que a criança vai crescendo. Os ossos, eles vão se fundindo. Então, quando você vê aquela criancinha pequena, não mexe na cabeça dele não, que a cabeça dele é mole. Na verdade, a cabeça, aquela partezinha é mole porque está desprotegida. Esse osso, ele vai se fundindo e fechando, né? Por isso que não é legal você, quando a criança nasce, quando ela está muito novinha, você ficar tocando na cabeça dela, porque ela está meio que desprotegida, tá? Na medida que acontece o crescimento, é que esses ossos vão se fundindo. Exatamente, e a palavra é essa, proteção, né? Os ossos eles vão estar protegendo também os órgãos internos. Mas tem alguma coisa aí no chat, alguém está comentando, ou eles estão só acompanhando mesmo? Eles estão por aqui, viu? Edson está, Laura também, Mário, Yasmin, estão todos aqui. Eu acredito que tem muitas curiosidades hoje, eles estão só escutando. Só escutando. Mas estão aqui, viu? Mas vamos para as perguntas, então. Vamos aproveitar esse momento, né, que eles estão aí ouvindo, estão escutando, tal, beleza. Mas vamos participar, vamos escrever. Nós temos o seguinte aí, quais as funções dos ossos no nosso organismo? E aí, quais as funções? Coloca pelo menos no chat aí, uma função. Acabei de falar uma. Função dos ossos no nosso organismo. Coloca aí, imagina que você chegou uma avaliação externa e tem lá essa pergunta. Uma avaliação, a professora passou uma prova para você e está ali essa pergunta. Qual a função? E você colocaria pelo menos uma. Pensa aí.
A gente já conversou sobre ela, conversamos sobre algumas. Colocou, eu não posso esperar muito tempo, porque o tempo ele passa muito rápido. Chegou alguma? Chegaram duas funções. Coisa boa. Mário respondeu proteger o corpo. Proteger. Acabamos de falar nisso. E Laura falou em mexer e Mário disse em seguida mover o corpo. Pablo já respondeu sustentação. Olha aí, Por isso que eu falei, eles estão vendo muitas curiosidades e estão caladinhos. Mas olha aí a resposta. Exatamente. Muito bom, vocês falaram sobre essas aqui, ó. Locomoção, né? A gente se mexer, a gente se movimentar. Sustentação, parece que foi combinado, ó, tá vendo? Ó? Locomoção, sustentação, Exatamente. proteção dos órgãos. E aí nós temos a produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas e reserva de cálcio e fósforo. Mas as principais, o que a gente lembra logo é se locomover, sustentar o corpo e proteger os órgãos internos. Eles falaram as três principais, né? As três principais. Estão de parabéns. O quinto ano sempre de parabéns. Sempre de parabéns. Estamos no finalzinho da semana. Olha aí as palmas. Estamos no finalzinho da semana, né? Então todo mundo já está ali naquela energia, se preparando para o final de semana. E, claro, depois voltar, né, para mais uma semana de aulas. Mas é isso. Tem mais. Quais são os tipos de músculos? Eita, agora parece que o negócio apertou. Quais são os tipos de músculos? Falamos do esqueleto, agora vamos para os músculos. E aí? Quais são os tipos? Olha o reloginho tocando aí, já apareceu aqui na tela. Olha ele aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Tipos de músculos. Será que vai chegar algum aí? Lembra? Falei do coração, falei do estômago, falei do bíceps. Os exemplos. Será que eles ficaram pelos ossos, hein, professor? Vamos lá, né? A gente não pode... Vamos seguir, porque senão a gente não pode, aí vai demorar, vai acabar a aula e a gente não tem a resposta. Mas está chegando? Chegou alguma coisa? Na verdade, ele citou o órgão, mas eu acho que esqueceu o tipo de músculo. Mas não está de tanto errado assim, né, professor? Vale também. Mário falou sobre o coração. Aí a gente já pode contemplar o estriado cardíaco, né? Então, Mário está atento também, hein? Órgão, aí um dos órgãos aí mais importantes, né? O coração, que está bombeando o sangue aí para o nosso corpo. Então, já está aí, ó, do meio aí, estriado cardíaco. Mas nós temos o estriado esquelético, aí eu dei lá o exemplo do bíceps, e eu tenho o liso. E aí, quando a gente pensa em estriado esquelético, ele vai estar presente no nosso corpo, ele vai ter a questão de ser um movimento aí voluntário, né? A gente pode movimentar as pernas aqui e tal, a gente comanda isso. É diferente do estriado cardíaco, que aí ele tem o batimento dele lá de forma ritmada. Se você colocar aí a mão no seu coração, você vai sentir o seu coração batendo. Claro que se você começar a correr aí na sua sala para um lado e para o outro, seu coração ele vai acelerar, mas ele é um movimento involuntário. E claro, nós temos o liso, né? E aí eu falei o exemplo do estômago. Ou seja, está bem relacionado esqueleto e os músculos. A gente utiliza esses sistemas no nosso dia a dia para nos locomover, para a gente desenvolver as nossas atividades, lembrando que para que isso sempre esteja em dia, para que isso sempre esteja saudável, a gente precisa fazer algo importantíssimo, que é praticar atividades físicas. Então isso tem que ser levado para a vida inteira. É normal quando a gente é criança, quando a gente está na escola, a gente praticar atividades físicas, correr muito, brincar muito. Mas isso precisa ser levado para a vida como um todo. Sempre praticar atividades físicas. Lembra disso? Praticar atividade física sempre vai fazer com que a gente tenha uma vida mais saudável e mais tranquila. Aí, vou deixar uma pergunta final para vocês. Vocês já podem ir colocando aí no chat, ou se quiser depois colocar nos comentários lá no YouTube. Quais funções das articulações no nosso sistema esquelético? Função aí das articulações. Lembra das articulações? Para que servem as articulações no nosso sistema esquelético?
Fica a pergunta aí para vocês e eu quero agradecer a professora Kedma que está aqui junto com a gente, interagindo junto com vocês e está todo mundo junto aqui. Eu quem agradeço. A aula sempre interessante, né, professor? Sempre trazendo novas aprendizagens e, claro, eles estavam atentos aqui, tá? Eles responderam, inclusive, porque demora um pouquinho, né, para chegar, às vezes, as mensagens, mas responderam os tipos de músculo e acredito que esse desafio vai ficar fácil para eles. Ótimo! Então é isso, né? Vamos encerrando por aqui mais uma aula, mas logo, logo tem mais. Acabou, infelizmente acabou, mas a gente se vê na próxima, então não perde. Fica acompanhando e até lá. Tchau, tchau.